Geralmente a história começa assim. Um casal inicia um pequeno negócio e os filhos crescem observando o esforço dos pais e aos poucos vão sendo inseridos ali na empresa. Essa entrada é gradativa. No começo parece que tudo vai fluir bem, que todos têm o seu lugar ali dentro. Mas à medida que a convivência aumenta e os parentes começam a ganhar espaço e responsabilidades, os conflitos inevitavelmente também começam a surgir. E a gente sabe que todas as empresas têm conflitos, claro, mas a familiar é um ambiente onde as alfinetadas podem ganhar proporções bem maiores do que outro tipo de negócio. Inclusive, a maioria dos problemas nas empresas familiares envolve disputa por dinheiro, ou poder, ou está diretamente ligada à relação entre os membros da família. Mas você sabia que é possível tirar vantagem disso tudo? Hoje, gente, o Escuta Essa Ideia da semana traz uma temática de peso: como lidar com os conflitos de uma empresa familiar. E para ajudar a gente nessa discussão, convidamos o gerente do Sebrae, Amageldo Barbosa. Amageldo, que já é quase sócio do Escuta Essa Ideia, né? Verdade. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a você pelo convite. Então, Amageldo, para começar aqui respondendo as minhas dúvidas, ou talvez de muita gente que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, né? Explica para a gente, de fato, o que é uma empresa familiar. Então, na introdução, né, você disse um pouco do conceito do que é uma empresa familiar. É quando os membros da família se reúnem em prol de um negócio. Mas aí começa a desenrolar os comportamentos e os perfis de cada um. E lá na frente começa a surgir os probleminhas que foram causados por esse sonho iniciado, mas que não teve uma base para começar esse negócio familiar de uma maneira menos traumática até o fim que a empresa perdurar, né? Foi começando e foi seguindo, quando viu ali já... Justamente, o que a gente orienta quando a empresa ela é familiar no mundo dos negócios? Primeira coisa, ela precisa se estruturar antes. Como que se estrutura antes? Quem é as pessoas que vão trabalhar? Quais são os cargos que terão nessa empresa? Qual é o organograma que está sendo construído? Qual é a descrição de cada atividade dos cargos que vai ter neste negócio? Não estou falando só de um negócio que tenha 8, ou 10, ou 15, ou 20, ou 30 empregados. E também com 2, ou 3, ou 4 membros da família. Com qualquer quantidade é necessário ter a descrição do cargo e o cargo que cada um vai ocupar. Quando você descreve esse cargo, você faz o perfil de cada um. E aí você consegue identificar qual aquele que parece mais com o cargo, que vai sentar naquela cadeira e vai tocar o negócio. Mas é bom se todo mundo aceitar isso, né? Essa dinâmica. Aí que está uma grande dificuldade, porque contra fatos do teste e dos perfis comportamentais não tem o que se discutir. Então, se você tem um perfil mais comercial, bem provável, você vai ter que estar na linha de frente do comercial. Se você tem um perfil para estar mais no operacional e administrativo, você tem que estar à frente daquele setor ali. Porque é ali que você vai produzir e é ali que você não vai intervir no negócio do outro. Porque cada cargo tem a sua descrição, cada função tem a sua descrição e a pessoa que está tocando tem o perfil correto para aquilo que foi designado. Então aí não há mais o que se dizer em conflito, porque aí cada um entende o papel do outro. Outro item muito importante, que depois que temos os cargos descritos e as pessoas no lugar certo, é a manualização dos passos de cada negócio ou de cada etapa dessa. Então, para eu trabalhar no setor comercial, quais são os passo a passo que esse setor tem que ter, independente de quem ocupa ele, que é a manualização do espaço ocupacional ou daquela área que ele está sendo gestor. Então, quando ele tem passo a passo, qualquer momento que eu sair ou qualquer momento que eu ser substituído por outro membro familiar, não é do jeito que eu quero, é do jeito que a empresa precisa, porque está lá no manual de procedimentos da empresa. Aí funciona. Por isso que muitas empresas familiares estão no mercado até hoje, porque elas começaram, como todos começaram, mas tomaram a iniciativa de criar procedimentos e esses itens que eu citei, que é o cargo descrito, o perfil da pessoa descrita e a manualização do cargo. Aí sim tem resultado.
Só aí a gente já melhorava 90% dos problemas das empresas, né? Se todo mundo entendesse aí o seu quadrado, né, também, Sim. né, e respeitasse isso. O que mais conflita também é que, por vezes, é a mistura, né, do pessoal, né, o familiar, e lá dentro da empresa. Então, como que isso é diminuído? Com a manualização. Então, a partir do momento que eu saio de casa, que, né, que está ali o cônjuge, sai com o esposo ou com a esposa, e que chega dentro da empresa, e cada um vai para o seu departamento, trabalhar o que está escrito no manual do seu setor, não há o que se discutir. Não há comportamento o que se discutir. Agora, quando está solto, eu posso chegar e fazer uma intervenção, e aí essa intervenção começa a chegar os conflitos para dentro de casa. E quando chega em casa, o assunto não acaba. Ele continua lá. Sim. Então eu vou falar da empresa, eu vou falar de formação de preço de venda, eu vou falar de demissão, eu vou falar daquele comportamento que você teve, porque ainda não está descrito lá no negócio. Entender, né, que a empresa não é uma extensão da sua casa ou vice-versa, né? Tem que ter essa separação. Justamente, não é uma extensão. Então tem que ser resolvido lá nos procedimentos. Terminou, chega em casa, não tenho mais o que falar. Porque lá nos procedimentos fala, né, quais são as rotinas que cada setor tem que ter, os feedbacks que tem que ter, né, tudo que precisa ser consertado é lá dentro da empresa. Passou para casa, não tem mais o que se falar nesse assunto da empresa. Aí nós temos que trabalhar e voltar a vestir a roupinha, né, de família e atuar em casa. Então agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, hein? Como ter um negócio com a família e fazer isso dar certo? Sem ter mágoa e administrar com coerência a empresa, né? Primeira coisa que a gente tem que aprender é fazer com que cada um entenda o seu papel nesse contexto. Outra coisa, estudar. O empresário, que se ele não passar para dentro da sala de aula para poder entender os seus comportamentos e o comportamento de outro no seu dia a dia, ele não vai conseguir se resolver esse problema também. Então, o que a gente fala isso? É muita questão do perfil e muita questão da história de vida de cada um. E não adianta eu querer mudar o cônjuge para uma situação que eu acredito em detrimento daquilo que eu acredito porque ele pensa do mesmo jeito ou diferente de mim. Mas aí vem uma situação que é o quê? É o comportamental. Então, como é que sana isso? É fazendo com que cada um entenda o seu papel. E respeitando o limite do outro. Respeitar, né? Também. Porque aí eu não consigo entrar nos julgamentos, né? Por que a minha esposa chega atrasada todo dia na empresa, que é nossa e é familiar? Ou por que o esposo chega atrasado? Temos que entender um contexto como um todo, por que ela chega atrasada. Então, quando ele começa a chegar atrasado, tem que fazer o quê? Tem que dar feedback e começar a entender quais são os motivos que o levaram a chegar atrasado. Por vezes ele chegava atrasado porque os pais sempre chegavam atrasados no trabalho e ele começa a repetir esse comportamento. E por vezes o cônjuge, ou o pai, ou a mãe, ou o filho não consegue entender isso. Como é que eu vou cobrar para o meu filho ser o gerente da minha empresa, que ele chegue pontual, se eu chego atrasado todos os dias na empresa? Não há do que se não há ali de questionar, porque não tem um exemplo. Até mesmo porque eu acho que nessa questão da empresa familiar, né, a gente já tem os pais da gente como exemplo para tudo, né? E imagina você ter ali o exemplo dos seus pais também enquanto empresa. Deus o livre, a responsabilidade é grande demais. E tem várias coisas assim. Além disso, como eu falei dos comportamentos, a própria questão da ética e da moral. Como é que eu vou falar para o meu filho que não pode sonegar imposto se ele me vê sonegando imposto dentro da própria empresa? Então, é um contexto de comportamento que faz com que a empresa, se ela manualizar, ela evita os problemas familiares da empresa para casa. Os exemplos são bem mais constantes, eu acredito, bem mais intensos, né? Bom, e uma questão curiosa que a gente sempre observa nesse tipo de negócio é que as novas gerações querem mudar a forma como a empresa é administrada e levar inovação e tal. Mas os mais velhos acreditam que em time que está ganhando não se mexe. E aí, como resolve esse conflito? Procura o Sebrae como mediador? O Sebrae resolve? Diz aí pra gente a Magel do Sebrae. Então, onde isso vai ser sanado, essa questão do conflito de gerações? Vai ser sanado a partir do momento em que cada um entenda o seu papel e o futuro do mundo dos negócios. Como é que eu faço? Para eu mostrar para os meus pais que a empresa mudou, que a empresa tem que ir para o digital, que ela precisa estar inovando, o que eu tenho que fazer? Levar ele para esse mundo. Então, quanto mais eu aproximar ele
desse mundo digital e mostrar para ele que o nosso canal de vendas por alguma rede social está vendendo mais do que o presencial, ele vai começar a entender que aquela inovação precisa ser feita. Então, por mais que em time que está ganhando não se mexe, mas contra fatos não há argumentos. Então, o que nós vamos fazer para ele? Para que não haja choque de gerações, mostrando através de resultados. Cada ação que fizer, ela precisa ter uma meta para que seja alcançada. E como é que mostra uma meta? O resultado é o financeiro. É lá onde vai mostrar que o volume de vendas aumentou porque a gente investiu em redes sociais. O número de vendas aumentou porque eu qualifiquei toda a minha equipe de vendas para poder apresentar melhor os produtos. Aí o faturamento aumenta. Tá vendo que não tem choque de gerações? Agora, isso só acontece se ambos os lados tiverem essa humildade de dizer assim, vamos caminhar junto nesse processo, independente do que vai dar lá no final? Aí sim dá resultado. E o respeito, né? Esse respeito. Até mesmo porque a gente sabe que, no final das contas, toda empresa tem uma razão de existir. Na maioria das vezes é gerar dinheiro, e se todos estiverem interessados em fazer a empresa ganhar mais dinheiro, os problemas serão analisados a partir do resultado final que se espera. Então, na prática, Mageldo, é engolir as diferenças e fazer dar certo. Isso mesmo. E é possível. Acreditem que é possível. Não tem outro jeito, né? Tem que dar certo. E tem assim, quantos exemplos tem? Outra coisa interessante é se espelhar em aquele que tem dado certo, né? Tira um tempinho, conversa com alguém que tem uma empresa como a sua, não interessa se é maior ou se é menor, mas que é uma empresa familiar, tira um tempinho, chama ele para tomar um café, descubra o que ele está fazendo, para que você possa entender o que ele faz, que você pode fazer melhor. Talvez em um papo de 1 hora você aprende muito mais, né, do que ficar dando esse choque de conflitos, de gerações, né, sem conseguir achar soluções e o faturamento caindo. Então chama alguém que você conhece ou que você já ouviu falar, troca uma ideia com ele, escute quais são as boas práticas que ele faz na família dele, no negócio familiar dele e aplica na sua. O que está dando certo, né? E ai, que delícia ser herdeira, né? Não é? Imagina. Nepo Baby. Mas obrigada, Mageldo, pela sua participação. Sempre muito bem-vinda ao Escuta Essa Ideia. Fica o convite aí, viu? Para as próximas. Obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição. E obrigada a todo mundo que nos ouviu ou nos assistiu até aqui. Temos ainda muito assunto importante pela frente e sério, mas sempre debatido de forma leve. Eu tô com todas as dicas do Mageldo já anotadas aqui. Então, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e nos streamings também. Até o próximo programa. Um beijo e tchau!